prazer estar com você nessa manhã e muito apropriada a letra dessa música. Nossa vida aqui é pouco tempo e infinitamente pequeno tempo comparado com a eternidade que podemos passar ao lado de Jesus. Nós estamos muito felizes lá na escola. Não é porque começou as férias apenas. É porque também nós estamos continuando a construção e provavelmente até o final do ano, um pouco antes disso, nós teremos a capela pronta, lá de cima também. E eu terei a honra de, na escola de Deus, receber também a casa de Deus. Porque lá se reunirá também uma ou duas igrejas nossas. E poderemos juntos adorar a nossa Deus. Estou muito feliz com isso. Crianças, trouxeram a Bíblia? Cadê? Deixa eu ver. Eu só acredito ver. Cadê? Isso. Antes de lermos a Bíblia, eu quero contar uma pequena história para vocês. Vamos lá. Dois irmãos viajaram para a casa da vovó no sítio. E eles estavam passeando, ficaram lá algumas semanas. Provavelmente nas férias do meio do ano. E o garotinho estava andando com sua irmã e ele tinha um estilingue com ele. Ei, crianças. Nós sabemos que estilingue nem sempre é sinônimo de duas coisas, né? Obrigado. E então, ele passeando com a irmã pôde ver um peru andando por ali. E o que ele pensou em fazer, né? Pensou em pegar o estilingue e mandar uma pedrada pelo estilingue, lá naquele bichinho. Dá para entender o que ele está passando? Então ele pegou a pedra no estilingue, mirou, a pedra foi e acertou na cabeça e o peru morreu. Só que o problema ali do peru morrer era o peru que a vovó ia usar para ceia. Uma ceia que eles vão fazer, não era de nada, mas uma ceia, um jantar importante. E agora, o que ele tinha que fazer, crianças? Sabe o que ele fez? Ele pegou o peru rapidamente, abriu um buraco, pegou e foi embora. Quando eles estavam na casa, boa noite, as coisas estavam acontecendo, chegou o momento de ele lavar a louça, ele lavou. Na noite seguinte, a irmã ia lavar. Quando ele não foi lavar, a mãe chegou dele e falou assim: você vai lavar a louça para mim? O que ele falou? Não, é sua vez. Né, crianças? Tem uma coisa que a gente sabe, é quando é a nossa vez e quando não é, né? Principalmente quando não é a nossa vez. Nós sabemos mesmo. Então, ela falou: se você não lavar a louça, eu vou contar para a vovó o que você fez. Ele ficou com medo. Foi lá e lavou a louça. Aí, quando tinha uma outra tarefa para ela fazer, ela chegou e veio a mesma história. Ele foi lá e fez a tarefa dela. Eu vou só observando. Aí chegou um momento que ele não aguentava mais essa história. Chorando, ele foi lá e contou tudo para a vovó. A vovó escutou. E depois de ter terminado tudo, a vovó disse assim: eu estava mesmo querendo saber quanto tempo você demoraria para contar isso para mim. Porque a vovó tinha visto tudo que aconteceu da janela do quarto assim. Eu quero dizer com isso, nós não precisamos errar. Nós não precisamos mentir. Nós podemos fazer a coisa certa. Desde que o estilingue esteja onde? Longe de nós. Porque quando nós formos nos encontrar com Cristo, não dá para levar o estilingue junto. Você entendeu? Eu não sei o que esse estilingue pode representar para você, mas porém, todavia, contudo, entretanto, é um conjunto de orações subordinadas adversativas. É isso mesmo? É que faz uns 30 anos que eu fiz cursinho, eu me lembrava direitinho do livro. Mas o que tem a ver isso é que nós precisamos ensinar
precisam se preparar para o encontro com Cristo. Eles estarão se preparando para esse encontro com Cristo se eu estiver também. Eles não irão além do que eu irei normalmente. Eles têm as escolhas deles. Eles certamente terão a oportunidade de ter ou não esse vínculo com eles. Mas nós precisamos ensinar-nos a lidar com essas circunstâncias. De duas maneiras principalmente. Uma, lendo de fato a Bíblia. Segundo, praticando o que vivemos. Abram então suas Bíblias em Mateus 24. Nós vamos ver o versículo 7. O que é? Nós vamos pegar aqui. Mateus 24, versículo 7. E vamos ler o 8 também. Crianças, acharam? Mateus 24, 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus estava falando aos seus discípulos porque eles pediram a ele algumas explicações sobre o que aconteceria com Jerusalém, porque eles tinham que não ficar pedra sobre pedra. Eles não entenderam direito aquilo, então começaram a pedir explicações. Eu estou começando a dar a explicação de Jesus um pouquinho mais para frente. E eu escolhi. Chegou. Eu escolhi essa parte porque eu gostaria que vocês percebessem algo interessante. Ele tem o laser também? Tem? Vou fazer um teste. Acertei. É assim mesmo. O versículo 7 está dizendo que haveria nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos, em que lugares? Essa frase está dizendo que vários significa vários lugares, significa ao mesmo tempo. Não é um depois do outro, é tudo junto. E eu queria que vocês vissem isso. Nós estamos passando por um momento em que essas coisas relacionadas a doenças que não são curadas, grandes epidemias, em vários lugares, elas estão acontecendo aqui também, em todos os lugares do mundo. Ao mesmo tempo, basta você dar uma olhada no jornal e você verificará que esse momento ao qual Jesus se reportou já está acontecendo. Eu estou situando a conversa nesse momento para que nós saibamos em que ponto do relógio de Deus nós nos encontramos. Para que nós possamos ensinar os nossos filhos o quanto aproximadamente falta para a vida de Jesus, porque nós não diremos para ele o dia que ele virá. Diremos. Por que não? Porque está escrito, só Deus sabe o dia e a hora, mas ninguém. Ele não nos revelou, nós não podemos marcar nem mudar. Mas nós podemos conhecer o cenário. Continuando então o texto, aí em Mateus 24, o versículo 9 diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do quê? Por causa do quê? Odiados por quem? Todas. Todas é todo mundo? Todas é todo mundo. Quando você viu em algum momento da história onde universalmente os que professam o nome, genuinamente o nome de Deus, estariam sendo perseguidos? Uma dica, olha aqui. Vamos para Apocalipse capítulo 13. Vamos ver os versículos 14 e 15. Apocalipse 13, versículo 14 e 15. Acharam? Apocalipse 13, 14 e 15. E engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem da besta que recebera a ferida mortal da espada e do via.
E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Vocês entenderam o que vai acontecer? Aqueles que adoram a Jesus serão perseguidos por aqueles que não adoram a Jesus. Olha essa passagem. Justo diante de nós está o quê? A batalha final da grande controvérsia, quando, com todo o poder e sinais e mentiras maravilhosas e com todo o engano de injustiça, Satanás está a trabalhar para representar mal no caráter de Deus, que ele poderia seduzir, se possível, até os eleitos. Então nós estamos vivendo um momento que, para não sermos enganados, viu, crianças? Para eu, você, papai e a mamãe, não sermos enganados, nós precisamos conhecer a verdade através daquilo que na Bíblia está revelado sobre a verdade. E você tem que tomar tempo para aprender a respeito disso na Bíblia. E tem que buscar a orientação do Espírito Santo de Deus para realmente compreender o que está escrito lá. E deixar a Bíblia falar por si mesma. Se você começar a interpretar por conta própria o que a Bíblia diz, parabéns, você acabou de criar mais uma religião cristã. Então é necessário que nós deixemos que a Bíblia fale por si mesma. E o papai e a mamãe precisarão ensinar você desse modo, nesse caminho. Para que papai e a mamãe ensinem você nesse caminho, eles também precisam estar nesse caminho. Aí a família toda andará nesse caminho. Para que quando você crescer, você não saia da onde? Desse caminho. Que você esteja entre os eleitos do nosso Deus. Eu gostaria que vocês ouvissem isso. Achei muito interessante essa notícia. Houve uma votação no Senado, quarta-feira. Vocês ficaram sabendo? Sabem o nome do projeto de emenda constitucional que foi votado? É a PEC 99. Não vou me deter sobre isso, não é objetivo falar sobre isso aqui. Mas ele é um projeto que permite às igrejas a possibilidade de propor ao Supremo Federal ações diretas de inconstitucionalidade e declaratórias de inconstitucionalidade sobre questões que estejam em debate na sociedade. O melhor esclarecimento que poderia significar isso veio na frase que logo abaixo está, que eu retirei de uma das, se não me engano, foi do estado de São Paulo, eu retirei essa notícia. Alguns temas dizem respeito diretamente às entidades religiosas. A questão da imunidade tributária, por exemplo, assim como a liberdade religiosa, ensino religioso facultativo, entre outros. Se tivermos em algum momento alguma lei que difere um desses princípios, não teremos como questionar isso no Supremo. Com a proposta, estamos cometindo uma grave missão em que o Constituinte correu ao deixar essa lacuna. Na prática, isso representa o início da confluência entre a Igreja e o Estado. Isso quer dizer que, na realidade, os primeiros passos para que o Estado deixasse de ser laico foram dados. E a ação que se pode constituir a respeito de qualquer tema social, trazido pelas igrejas, as igrejas com representação nacional, entre elas a Confederação Nacional dos Bispos, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana e várias outras, elas terão o direito de agir diretamente sobre o Supremo Tribunal, para analisar medidas que dizem respeito a esses aspectos. Que bom, né? Podemos dizer assim. Se quisermos que continuemos tendo aulas de ensino religioso, temos um direito disso, não é verdade? Mas a questão hoje, principalmente dentro do direito, é a seguinte: pergunte a um advogado, ou melhor, peça a um advogado um parecer sobre uma determinada questão. O que ele responderá em primeiro lugar? Você quer um parecer a favor ou contra?
questão, nós podemos ter um determinado ponto de vista a ser salientado, a ser analisado. Então, o que aparentemente hoje é uma vantagem, daqui a algum tempo representará uma grande desvantagem. Em que momento? No momento em que realmente as coisas estiverem acontecendo, as últimas peças do tabuleiro estiverem sendo posicionadas. E a igreja, mais uma vez, voltando-se contra o povo de Deus. Terrível é a crise para qual caminho o mundo. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, Apocalipse 3,16, se conformem aos costumes da igreja pela observância do falso sábado. Todos os que se recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á finalmente serem merecedores de morte. Por outro lado, a lei de Deus, que ordena o dia de descanso do Criador, exige obediência e ameaça com a ira divina todos os que transgredirem os seus preceitos. Comparem o que nós vemos naquela tela com o que está sendo dito aqui. Por favor, não estou dizendo que as coisas começarão a acontecer imediatamente. O objetivo, vocês verão, não é esse o que eu estou trazendo nesse momento. É só para nós nos situarmos sobre como as coisas estão andando. Vocês percebem que cada peça desse tabuleiro está se posicionando quase que imperceptivelmente? Vocês percebem que uma ou outra coisa está acontecendo aqui, acontecendo na Europa, acontecendo em diversos lugares, mas o cenário está se delineando claramente. Erguei os olhos para o céu, porque a nossa intenção está o quê? Próxima. Nós temos tudo, nós somos capazes de saber tudo isso, porque Deus nos revelou. Por que Deus nos revelou? Qual é o propósito de termos revelado isso? Oi? Preparação, Ele quer que nós estejamos preparados. Bom, não sabemos quando isso acontecerá, mas sabemos que isso vai acontecer. Então nós temos que nos preparar quando? Hoje. Essas coisas têm a ver com o hoje, com o agora, com o aqui. Tem outro texto muito interessante do grande conflito também. Ao aproximar-se da tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição passando para os fileiros do... Ele está falando de quem? Ei, crianças, sabe de quem está falando? De quem vai distribuir. Desses. Ele está dizendo que aqui dentro da igreja, eu e você podemos ser alguém que larga esse livro e não fica conseguindo, que abandona o pecado ou que não abandona o pecado. Esse é o ponto. Nós precisamos ter fé nas coisas de Deus, confessar a Ele os nossos pecados, crendo que nós seremos perdoados, não seremos salvos. Mas esse processo passa por conversão. Esse processo passa pelo abandono realmente do pecado. Vamos voltar para o livro de Mateus, versículo 10 agora. Mateus 10. Perdão, 24, versículo 10. Vamos lá? Acharam? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será. Quem está entendendo isso daí? Nossa, olha que bom! Olha que maravilhoso que Deus está dizendo assim: se eu e você perseveramos até o fim, não nos afastando daquilo que temos de fazer, nós seremos o quê? Salvo. Se nós perseverarmos até o fim, crendo naquele
devemos crer, nós seremos salvos. Se nós permanecermos até o fim, adorando Deus do modo como Ele pediu para ser adorado, então nós seremos salvos. Porque hoje há dois tipos de grupos religiosos. Um grupo que adora a Deus do jeito que esse grupo quer, e outro grupo que adora a Deus do jeito que Deus quer. E a diferença, às vezes, dentro da igreja entre um grupo e outro é sutil. É bastante sutil. Porque ambos os grupos dizem acreditar em Deus. Ambos os grupos estão dizendo estarem na igreja de Deus. Mas, uma parte deles realmente não faz aquilo que Deus pediu para que fosse feito. Então eu quero voltar as nossas reflexões para essa passagem. Abra a Bíblia, 1 João 3,9. Por favor, 1 João 3,9. A diferença é quem é nascido de Deus e quem não é. Quem é trigo e quem é joio? Quem é trigo é aquele que é nascido de Deus, que não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Olha, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha aí, presta muito bem atenção. Eu não estou falando sobre perfeccionismo, ok? Vocês entenderam isso? Eu não estou falando sobre perfeccionismo. Eu estou falando sobre nós realmente escolhermos crer no poder de Deus para nos ajudar a o quê? Guardar os seus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus significa não pecar. E agora vem algumas outras dicas interessantes a respeito disso. Todos os textos estão no espírito de profecia. Aquele que não tem fé suficiente em Cristo para crer que ele pode guardá-lo de pecar, não tem fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Enquanto a ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados se não confessarmos e não abandonarmos. Então, essa é a boa notícia, essa é a boa nova. A boa nova é que quando nós estivermos sentindo dificuldade de permanecer ao lado do bem e clamarmos ajuda de Deus para permanecer no bem, essa ajuda virá. Nós precisamos ter fé e persistir. Pode ser que eu e você passemos interiormente dificuldades monstruosas que ninguém veja, senão você e eu, porque para abandonar determinadas coisas dá muito trabalho. E às vezes o trabalho que dá faz com que nós larguemos a mão de Deus muito rápido. E certas coisas em nós então não mudam. Mas é possível nós irmos nos relacionando com Deus de tal modo que nós gradualmente, mas sucessivamente, caminhamos para ter impresso o nosso caráter, o caráter de Cristo. Vejam esse outro texto. A genuína conversão é necessária, não uma vez em alguns anos, mas diariamente. A graça de Cristo precisa ser recebida diariamente, senão nenhum homem continuará convertido. Nenhum homem continuará convertido. Eu quero ensinar o meu filho a estar convertido. Eu preciso buscar essa conversão diariamente. A graça de Cristo diariamente. Esse texto é muito oportuno, muito propício.
Examine cada qual seu próprio procedimento. Pergunte para qual, e si para si, se está à altura da norma que Deus colocou à sua frente. Podemos dizer de coração: põe de lado minha própria vontade, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Perguntamos diariamente: Senhor, qual é a tua vontade a meu respeito? Se eu e vocês não insistirmos nisso, nós não vamos atingir isso. Não é uma coisa tão simples buscar isso desse modo todo dia. Essas perguntas feitas genuinamente trarão como resposta questões que genuinamente nós temos de abandonar, seguramente temos de abandonar. E uma vez ouvida a voz de Deus nos instruindo o que devemos fazer, devemos ir. E às vezes parece que é um embora, eu não isso, você tem assim, continuar. E você vai perceber então qual é o tipo de estilingue que você está usando, que eu estou usando, que nos leva a pecar. Que tipo de coisas nós não somos capazes de resistir, nem os nossos filhos, mas para todo tipo de problema herdado ou adquirido, pecado herdado ou adquirido, existe remédio pela graça de Cristo. E a igreja de Cristo está nesse momento sendo provada nisso. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus, de que ninguém poderia participar do refrigério a menos que ele tivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda a má palavra da criação. Particularmente na nossa igreja, no nosso meio, na nossa família, um dos problemas dos quais mais incorremos é toda a má palavra. Por isso Tiago diz assim: aquele que controla a sua língua, controla o quê? O corpo todo, a mente toda. Nisso nós estamos sendo provados. Verifique se você, se eu, se nós estamos vencendo em relação a isso. Se não estamos, é preciso haver uma mais profunda reforma, um mais profundo reavivamento, para que nós possamos viver de fato essas coisas. Elas estão ao nosso alcance. Isso é possível para nós hoje, mas nós precisamos desejar isso mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Aí então nós teremos Deus em primeiro lugar na nossa vida. E quando estivermos aqui na igreja orando, nós não estaremos fazendo com que a fumaça das nossas orações seja fumaça nos olhos de Deus, no nariz de Deus, ardendo no nariz de Deus. As nossas orações, quando subirem, elas são um perfume agradável. Por essa fé, por essa busca, por tudo aquilo que nós estivermos fazendo, tentando fazer para agradar ao nosso Deus. Poxa, a gente faz tanta coisa para agradar tantas pessoas. Nós ficamos tão bravos quando algumas pessoas nos dizem algumas coisas, e quando nós ouvimos certas pessoas dizerem coisas erradas de Deus, nós não falamos nada. Eu falei isso, mas direi novamente. Eu amava uma série de televisão lá do Calvin House, mas aquele cara desce tanto a língua em Deus, mas eu vou continuar assim isso. Os meninos e as meninas lá na escola, quando alguém, um outro colega chega e fala mal do pai e da mãe dele, ele pode ficar brilho. Fica pontualmente. Mas quando falam mal de Deus, a gente não fala mal. Todo mundo. Vários nós somos. E não é para sair pegando em água, nada disso não. Nem por força, nem por violência, mas pelo quê? Pelo meu espírito